Salve, salve galerinha! Mais uma aula de biologia para vocês aqui. E o nosso assunto de hoje nada mais nada menos do que ele, que gera suas características, que gera a evolução da sua espécie, o nosso amigo ácidos nucleicos, exatamente, famoso DNA e RNA. Para você se ligar aqui na nossa aula de hoje, os ácidos nucleicos são nada mais nada menos do que polímeros de nucleotídeos, vários nucleotídeos formando-se nessa molécula. Porém, dividimos o nosso quadro nestes dois caras, esses dois personagens principais, o nosso amigo DNA e RNA, para você anotar e ficar sabendo um pouquinho mais sobre esses caras aqui. DNA, ácido desoxirribonucleico, exatamente, este cara que controla o nosso metabolismo, este cara que controla toda a maquinaria das nossas características morfológicas e fisiológicas. A fita de DNA ela é dupla na forma de uma hélice helicoidal. Tá? E aqui está presente os seus polímeros, os seus nucleotídeos como adenina, a sua exclusividade que é a timina, citosina e guanina, meus queridos. Exatamente, você consegue identificar uma fita de DNA através da presença do T, do nosso amigo timina, ok? Lembrando vocês, galera, que o DNA ele é originado de uma outra fita de DNA por um meio denominado de duplicação ou replicação. Lembrando vocês que essa duplicação ou replicação ela é semiconservativa. Isso porque ela é semiconservativa, porque ela conserva uma fita antiga e sintetiza uma fita nova. Por isso, como ela conserva uma fita antiga, a gente fala que ela é semiconservativa. Já o nosso amigo RNA, esse cara que é chamado de ácido ribonucleico, se apresenta em uma fita simples. Exatamente, é apenas uma fita. E ele está presente dentro dessa fita simples os nucleotídeos adenina, a exclusiva dela, uracila, citosina e guanina. Então, quando você olhar na sua prova ou no seu exercício e você observar a presença da uracila da letra U, ele indica essa fita de RNA. Lembrando vocês, galera, que o RNA ele origina-se a partir de uma transcrição do DNA. Exatamente, ele é transcrito pelo DNA, um processo de transcrição. E o RNA existe de três maneiras. RNA mensageiro, onde ele tem esse código, esses nucleotídeos. Nós temos também um RNA transportador, onde ele é presente no anticódon e encaixa no RNA mensageiro, transportando um aminoácido no processo chamado de tradução. E aí nós temos o RNA ribossômico também, que é um RNA presente no nucleolo, lá na célula, dentro do núcleo da célula, para estar produzindo ribossomos, tá? Galera, sobre os nucleotídeos, tá? Que eu represento para vocês o nucleotídeo, esse qual é formado por um fosfato, um carboidrato monossacarídeo, pentose e a base nitrogenada, ok? O fosfato igual para todo mundo. A pentose, que é este monossacarídeo, se for de DNA, ele tem uma formulação de 5 carbonos, 10 hidrogênios e 4 oxigênios. E leva-se o nome dessa pentose dentro do DNA de desoxirribose. Já no RNA, nós temos a composição química dele apresentando 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. O que difere do DNA é apenas um oxigênio, meus queridos.
E o nome dessa pentose é ribose. RNA, ribose, DNA, desoxirribose, ok? Já a base nitrogenada tem uma grande importância aqui no nosso ácido nucleico. Por quê? É ela que vai definir qual será o seu nucleotídeo. E ela define isso por composições químicas. Bom, dividimos as bases nitrogenadas de duas maneiras, empírica e pirimídica. No caso da púrica, nós encontramos em sua composição química dois anéis benzênicos. E quem faz parte da base nitrogenada púrica? Adenina e guanina. Este cara aí com o qual eu posso estar passando um macete para você agora. O que você bebe de puro? Púrica, puro, o que você bebe? Água, AIG, faz essa relaçãozinha aí, meu camarada, que eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Água pura, púrica, adenina e guanina, fica ligado. Já na pirimídica, a gente apresenta um anel benzênico em sua composição. Porém, moçadinha, nós temos o restante dos nucleotídeos presente na pirimídica. Timina, citosina e uracila são as que fazem parte aí das bases nitrogenadas do tipo pirimídica. Então, se você lembrar da púrica, que é adenina e guanina, você vai conseguir raciocinar e colocar na sua prova que a pirimídica é a timina, citosina e uracila. Nucleotídeo em ligação. Como que está sendo formada essa fita de DNA que é dupla numa forma de hélice? Como você pode observar, adenina ligando com timina, timina ligando com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina. Essa ligação acontece devido à tal da ponte de hidrogênio. Muito bem, é sobre elas que nós vamos falar agora. Essa ligação de uma base nitrogenada com a outra. Quando nós tivermos adenina e timina ou timina e adenina sendo feita essa ligação, a ponte de hidrogênio acontece na forma dupla. Duas pontes de hidrogênio, que são esses risquinhos entre eles. E se for entre citosina e guanina, ou guanina e citosina, nós temos representado 3 pontes de hidrogênio formando essa molécula de DNA. Aqui coloquei ela na forma helicoidal e aqui coloquei ela na forma dos nucleotídeos, tá? Como se eu estivesse aumentando essa dupla hélice, essa dupla fita em forma de hélice, e aumentei ao lado para a gente observar o que acontece. A molécula, tá? A pentose, ela liga com fosfato de outro nucleotídeo. Então, a pentose de um nucleotídeo liga com fosfato de outro e vai assim sucessivamente. Assim como do outro lado da fita também, tá? Nós temos a pentose ligada com fosfato. Pentose com fosfato, pentose e fosfato de um nucleotídeo de outro, fazendo com que haja esse emaranhado. O cara que descobriu essa dupla hélice em 1956 foi Watson e Crick, através de alguns raios gamas, raios X que eles fizeram de algumas moléculas, eles conseguiram descobrir que a molécula de DNA encontra-se nessa forma de hélice. Agora a gente vendo aqui uma relação de DNA com RNA e suas funções, tá? O DNA, galera, ele faz replicação ou duplicação. Tanto que eu fiz essa volta aqui do DNA, porque é uma cópia, tá? E isso a gente chama de semiconservativo, como falamos agora há pouco, tá bom? Mas o DNA, ele é o cara que
promove todo o metabolismo, todas as nossas funções, todas as nossas características. Ele é transcrito, ele faz uma transcrição, um procedimento de escrever novamente, de colocar novos nucleotídeos em sua sequência, formando um RNA mensageiro. Esse é um procedimento que acontece lá dentro do núcleo da célula, onde a adenina que estava no DNA se transforma em uracila. A timina que estava no DNA se transforma em adenina no RNA. A citosina do DNA vira guanina no RNA. E a guanina no DNA se transforma em citosina no RNA, um processo de transcrição. Depois, o RNA mensageiro, ele é traduzido em proteína. A cada 3 nucleotídeos de RNA, ele forma um aminoácido. E o conjunto desse aminoácido é uma proteína. Um procedimento que acontece no citoplasma da nossa célula, tá? Chamado de tradução. Beleza? Galerinha, esse é o nosso assunto de ácidos nucleicos, tá? Eu fico à disposição de vocês para tirar todas as suas dúvidas, pode pedir aqui na descrição. Agradeço muito a sua atenção e paciência para essa nossa videoaula. Fiquem bem, estudem bastante, botem sangue nessa veia que o seu futuro é promissor. Forte abraço!